Nobre até a morte. Não sei se conseguiria expressar todo o sentido dessa palavra nobre. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela torna-se complexa e profunda, pois exige muitas características de quem quer ganhar o seu título. Antigamente, chamavam as pessoas ricas, os reis, os magistrados, como pessoas nobres, dando assim um sentido que alguém nobre seria quem tinha posses ou títulos de famílias, fazendo assim algo estranho, pois parecia que a nobreza vinha apenas de uma linhagem familiar. Mas hoje entendemos o título de nobreza de forma muito diferente. Uma pessoa nobre é uma pessoa de honra, com muita integridade, uma pessoa que tem ética em seus relacionamentos e que tem um conjunto de princípios e valores de dar inveja a qualquer pessoa. Até para falar, o nobre é diferente. E na palavra de Deus podemos encontrar muitas pessoas nobres, não somente por sua linhagem familiar, mas por conta de sua postura, de suas decisões e de seus comportamentos. Esse foi o caso de um homem chamado Urias. Ele era um simples soldado de Davi, mas um valente de guerra, homem obediente, e segundo o pouco que temos escrito dele na história do rei Davi, podemos entender que era alguém de muita nobreza, pois foi nobre até a sua morte. E é sobre ele que nós vamos falar hoje em nossa devocional. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Urias e o tema será nobre até a morte. Vamos ler a Bíblia? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 10 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Irmãos e irmãs, o caso aqui foi o seguinte: esse Urias que estamos falando, ele era marido de Batseba, a mulher que Davi cobiçou e adulterou com ela, como vimos em outra devocional. Batseba ficou grávida e mandou dizer isso a Davi. Davi então armou uma situação para que seu marido voltasse da guerra e se deitasse com ela para dizer que o filho que ela estava esperando era dele e não viesse nenhuma suspeita sobre eles. Só que o tiro não foi tão certeiro. Davi não contava com a nobreza desse soldado chamado Urias. Ele não entrou em sua casa, dormiu à porta da casa do rei. Quando Davi soube disso, tentou até dissuadi-lo a ir para casa deitar-se com sua mulher. Mas ele apresentou seus argumentos fortíssimos, pois disse a Davi: A arca do Senhor e os soldados estão acampados em tendas ao ar livre. Como eu poderia ir para minha casa, comer, beber e me deitar com a minha esposa? Nada disso, vou ficar aqui mesmo por honra ao meu Deus, ao meu comandante e ao meu rei, que é o Senhor Davi. Eu creio que isso deve ter entrado como uma faca no coração de Davi, irmãos. Mas mesmo com essa atitude de nobreza da parte de Urias, o rei Davi não se conteve e enviou recado ao seu comandante Joabe que colocasse Urias na frente de uma batalha para que viesse a ser ferido e viesse a morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Davi, além de ter adulterado, agora era culpado pela morte de um inocente, de um homem nobre que foi nobre até a sua morte. Pode parecer bobagem, irmãos, mas ser nobre diz muito a respeito da nossa índole, do nosso caráter e da nossa integridade. Pode ser que para alguns isso é passar-se por bobo, pois esse mundo nos ensina a sermos espertos, cheios de malícias e a não sermos inocentes. Mas os nobres não ficam pensando nas maldades que os outros estão praticando ou armando contra eles. Se ficarmos pensando nisso,
nós vamos acabar ficando loucos e sem condições de viver. Pois não só a nossa alma fica trabalhando nisso, como até o diabo quer nos convencer que todos são contra nós e que estão preparando armadilhas para nos derrubar. Isso vira neurose e nos deixa doentes, nos deixa com aquela síndrome de vitimismo. Pode ser que alguém esteja nos fazendo de bobo, sim. Pode ser que alguém esteja nos passando para trás, armando contra nós, nos enganando e rindo de nós pelas costas. Mas isso diz respeito do caráter deles, dessas pessoas, e não do nosso caráter. Serão eles que se acertarão com Deus, ainda que venhamos a morrer por conta de nossa inocência ou nossa falta de malícia e ingenuidade. A culpa não virá sobre nós, mas virá sobre aqueles que enganam e ludibriam com seus comportamentos e caráter duvidosos. O mais certo é buscarmos essa nobreza, é buscarmos a integridade, é buscarmos uma alma limpa e sem maldade no coração. O mais certo é não nos medirmos por essas pessoas pequenas e maldosas. O nosso coração deve ser outro, a nossa alma deve ser nobre. A Bíblia vem nos dizer que os nobres vão prosperar em suas nobrezas e em seus projetos. Então, parta para esse objetivo. Não ser como os loucos, mas ser nobre, pois o nosso Senhor Jesus sempre apresentou sua nobreza, fosse diante de uma criança, de uma mulher, da sociedade e até das autoridades que foram contra ele. Ele, Jesus, é a nossa referência de nobreza. É a Ele que seguimos, é a Ele que prestaremos contas de nossas atitudes e comportamentos um dia, no dia do julgamento. Então, vamos nos parecer mais com Ele. Amém? Seja nobre até a morte, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Vimos aqui hoje, ó Deus, a postura de um homem muito nobre chamado Urias, meu Pai, que teve a oportunidade de ir para sua casa, no conforto da sua casa, mas preferiu ficar na porta da casa do rei, pois o seu comandante, a sua presença, meu Pai, estava na frente de uma guerra e ele não se achou digno, Senhor, de estar diferente daqueles soldados. Ele não se aproveitou da ocasião, usou de ética, usou, Senhor, de muita nobreza. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nós possamos aprender, Pai, ó Deus, a sermos nobres, a termos atitudes nobres, de honra, de ética, meu Pai, atitudes de comportamento com caráter, com integridade, em nome de Jesus. E isso não é fácil hoje em dia, Pai. Muitos armam contra nós, falam de nós, querem nos derrubar, querem nos perseguir. E, Pai, a nossa vontade, sinceramente, muitas vezes é revidar, é também armar, é também derrubar, é também agir de forma que o outro caia. Tenha misericórdia de nós, que isso não valha na nossa personalidade. Nos ajude, Deus, a nos quebrantarmos e a sermos mais parecidos com Cristo, porque o Senhor Jesus foi nobre em todas as suas atitudes. O Senhor chegou a perdoar aqueles que te ofenderam. Em nome de Jesus, nós queremos essa atitude de nobreza, pois muitos armam contra nós, muitos nos traem, nos fazem de bobo, passam a gente para trás, ó Deus, nos enganam, nos ludibriam, mas isso diz respeito a eles, não a nós. Nós não vamos ser da mesma maneira, não vamos devolver na mesma moeda. Ó Deus, nos ajude a segurar a nossa língua, os nossos ímpetos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, para não incorrermos nos mesmos erros que essas pessoas maldosas e malignas. Assim eu oro, Pai, assim eu peço ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã, que nós sejamos nobres até a morte, porque um dia nós nos encontraremos contigo e os nobres receberão a herança do Pai que foi preparada para nós desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a sermos nobres e honrados diante do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Oh, glória a Deus. Irmãos e irmãs, que bênção, que palavra abençoada. Compartilhe essa palavra, inscreva-se nos nossos canais, não esqueça de curtir também aí. Segue a gente lá no Facebook e também segue a gente aí pelo YouTube, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.